Gostaria de oferecer saudações para Taisri Rinpoche, Samangaram Rinpoche, Mingyur Rinpoche e outros tulcos que estão presentes, e também todos os Khenpos e os amigos espirituais, e também todo o oceano da Sangha. Eu gostaria de oferecer um Tashidele. Hoje é o último dia do nosso 38º Kadmula. Então, hoje eu gostaria de pegar essa oportunidade e gostaria de expressar rapidamente a minha gratidão ao Changon Vajradhara Taisri Rinpoche por presidir essa edição do Molam. E como todos vocês sabem, Changon Taisri Rinpoche em termos da história tibetana, o Taisri Rinpoche é um lama muito importante no Tibete. Há uma súplica feita ao Changon Taisri Rinpoche e fala como ele foi um súdito de um rei, que ele teve muitos renascimentos na Índia. E Marpa Chokilodro teve muitos renascimentos no Tibete. E Trokon Rinchen, ele se tornou um grande mestre na linhagem da prática da Karma Kansan. E durante a sua vida, ele frequentemente demonstrou o jeito de ser de um grande mestre e demonstrou muitas realizações. E esse título, Taisito, é um título que foi dado primeiro ao Stupa Chokyi Gyaltsen. E dentre os sucessivos renascimentos de Sito Rinpoche, dois foram nomeados Chokyi Gyaltsen. São duas encarnações diferentes que foram nomeadas Chokyi Gyaltsen. Um era o aluno do quinto Karmapa, Deshin Shepa, e recebeu o título do Imperador Ming. E a partir então desse momento, ele recebeu esse nome Kuan Yin. E então o Karmapa Deshin Shepa deu o título de Situpa. Então a sua reencarnação, Situ Tashipontron, foi um aluno do sexto Karmapa. E resumindo, todos esses sucessivos renascimentos de Situ Rinpoche são um dos tulcos mais antigos no budismo tibetano. E após o Karmapa e o Shamarpa, o próximo culto mais antigo é o Taisito. É o Taisito. Então, a partir do 7 Situpa, ele passou grande parte da sua vida supervisionando as atividades do Karmagon, do monastério Karmagon. E o 8 Situpa foi o Mahapandita Chokyi. Não apenas ele era um grande mestre, ele foi uma das figuras mais influentes em todas as artes, e particularmente nessa época, havia muitos problemas políticos para a Karma Kansan. E o 12º Karmapa, Gonchuk Dorje, e o 8º Shamarpa, eles foram convidados para a China pelo imperador. Porém, no caminho até a China, ambos faleceram
Então, era como que se os ensinamentos da Karma Kansan estavam sem corpo. Então, essa foi uma situação muito difícil. E nessa época, então, o Situ Panchen, ele recebeu uma grande responsabilidade. Então, ele se tornou aquele que supervisionava todos os ensinamentos da Karma Kansan. Porque os ensinamentos, nesse momento, estavam caindo. E ele também fundou o Palpum no Khan. E por isso, na região do Khan, o principal monastério Kamsan, na região do Kham, era o monastério de Palpum. E no Palpum havia um estudo muito amplo de gramática, medicina, poesia, assim por diante. E então, em termos das ciências gerais, Palpum se tornou um monastério muito importante. E, particularmente, com Vajradhara Dorjen Chan, em termos de escutar, meditar e contemplar, a sua habilidade era enorme. E não importa do que você irá falar, ele é um guru dotado de todas as grandes qualidades. E na Índia, então, ele fundou o Palpum Shiravalin. E ele também tem supervisionado todos os monastérios de Palpum no Tibete. E ele também reconheceu muitos tulpas, todas as diferentes linhagens do Dharma. E também os criou em seus monastérios. Então, dessa forma, ele também concedeu os votos de moksha, os votos também Vajrayana. E ele criou fantásticas oportunidades para as pessoas poderem aprender e incrementarem o seu conhecimento. Então, ele teve uma influência muito grande para os ensinamentos. E dentre os 4 filhos do coração, o principal é o Jamgon Sintur Rinpoche. E a emanação de Vajrapani, Gyaltsab Rinpoche. E ambos, falando em termos de questões mundanas ou dhármicas, ambos são especialmente influentes. E, particularmente, o Guru Vajradhara, ele próprio foi agora até o Kadju Monlam, 38º Kadju Monlam, presidir o Monlam deste ano. E, em termos históricos, isso é algo muito importante e muito significativo. Definitivamente, podemos dizer que é algo muito significativo. Não apenas ele veio presidir, ele também nos deu a cerimônia da coroa vermelha, nos deu os ensinamentos a respeito da aspiração de Maitreya, e os ensinamentos, e também o empoderamento de Maitreya. E tantas pessoas vieram até o 38º Kadju Monlam. E o Rinpoche, ele foi, então, durante toda essa multidão de pessoas, dando pessoalmente o empoderamento. E ele teve uma visão particular e nos pediu para que recitássemos 1 milhão de vezes a Rainha das Aspirações e também acumulássemos a prática de Samayavajra, e que isso traria vastos méritos. Então, eu gostaria de pegar essa oportunidade do fundo do meu coração, e eu gostaria de expressar a minha alegria, o meu regozijo em todo o trabalho do Rinpoche, em tudo que ele está fazendo, e dar um muito obrigado ao Rinpoche. E quando nós falamos Karmapa e os seus filhos do coração, isso é muito importante. Talvez algumas pessoas, nem todas as pessoas saibam. Mas as pessoas repetem
Isso. O 13º Karmapa, que cito Junne, ambos tiveram um discípulo e ele escreveu sobre a vida dos grandes mestres da linhagem Karmakatya. E ele disse que o Karmapa e os seus filhos do coração, eles são como as próprias atividades do Karmapa. Então, dessa forma, nós podemos dizer que dos nossos monastérios, ou os seus monastérios, os monastérios deles, não é algo que nós podemos dizer. Dessa forma, o próprio Gyawan Karmapa, ele demonstra o mesmo respeito a todos os seus filhos do coração, sem nenhuma distinção entre eles. Então, dessa forma, ele mostra respeito a todos eles. E isso não é apenas uma mera coisa mundana ou política. Na verdade, os filhos do coração, eles são muito importantes em termos de Dharma. Em algumas vidas, eles são discípulos, alunos, em algumas vidas, eles são professores, e eles fazem as suas atividades em termos de estarem inseparáveis, de haver uma inseparabilidade entre professor e aluno. Então, é dessa forma que funciona com os filhos do coração. Quando nós falamos do mestre, discípulo, o guru e o aluno, esse é o tipo de conexão entre eles. E algumas vezes eles aparecem como gurus, algumas vezes como discípulos, mas eles são sempre inseparáveis. Eles sempre têm uma relação inseparável de guru e discípulo. E, em particular, o nono Karmapa tem uma prece. O terceiro Karmapa tem uma outra explicação. Falando de todos os mestres da Karmakatya. E essa é uma prece que ele mesmo escreveu sozinho. Ninguém pediu para ele compor essa prece. E falando dos ensinamentos do mestre e dos filhos do coração, e pedindo pelo florescimento. Então, eu tenho essa súplica do 13º Karmapa, comparado com a prece do 15º Karmapa, e nós incluímos ambas no livro do Kadjimon. Mas, em todo caso, a Karma Kansan foi fundada pelo primeiro Karmapa do Sungkyempa, e então a sucessão de Karmapas, desde então, tem ensinado. E eles têm trazido benefícios, principalmente, em particular, para a tradição Karmakatya. E todos os mestres e discípulos, eles são como as joias da Karma Kansan. Então, nós temos o Shamar, os Citos, de Gongyal Tsab. E eles são como os discípulos principais, os alunos principais. E o Karmapa instituiu essas pessoas para que elas realizassem as suas próprias atividades. A própria atividade do Karmapa. Isso é explicado dessa forma. E então, por isso, nós não deveríamos ter nenhum tipo de enviesamento. E devíamos ter fé e devoção indistinguível por todos os filhos do coração. E, em particular, quando nós pensamos nos atendentes do Karmapa e dos filhos do coração, todos deveriam pensar que o nosso mestre é um mestre de toda a Karmakatya. Então, é muito importante pensar nisso. E é muito importante olhar o Guru dessa forma. É dito que na Karma Kansan, o título em particular, como Karmapa,
é necessário ter um tipo de fé, porque eles são as pessoas que estão sustentando, são os detentores dos ensinamentos. Então, é aquele que detém esse título. E nós deveríamos ter confiança nesses mestres. E é assim que a atividade do guru acontece. Então, todos os atendentes, todas as pessoas ao redor dos mestres deveriam olhar dessa forma e ter a mesma atitude com relação a todos os mestres, de forma indistinguível. E agora, durante esse 38º Kajumon, há 58 monastérios Kagyu, 95 Khempos e Tulkus presentes, 3.000 noviços e monjas, e também muitos monges e monjas vieram de outras linhagens. Então, o total de pessoas nesse Kajumon são mais de 4.000 somente membros da Sangha. E no comitê de organização do Kajumon, há 108 voluntários e números ajudantes, 79 pessoas na limpeza e assim por diante. Então, dessa forma, mais de 800 pessoas estão trabalhando durante esse Kajumon. E também há muitas pessoas que vieram de Nepal, Índia, mais de 900 pessoas, e também muitas pessoas vindo de outros países. E nós não incluímos a conta geral aqui, mas em todo caso, há muitas pessoas que vieram. Nós podemos ver isso. Nós tivemos dias que as pessoas nem mesmo puderam sentar dentro do Monlan, nós tivemos que colocá-las para sentar fora do Monlan, de tão lotado que estava. Algumas sessões. E nós fizemos a dedicação pelo bem de todos os seres, para que eles alcancem o estado de onisciência e budeidade, e para acabar toda a fome, doença e guerra nesse mundo, também para que os ensinamentos do Buda se propaguem pelo mundo, e em particular, Sua Santidade Dalai Lama, e também para todos os outros demais detentores dos ensinamentos, para que eles tenham vida longa e se engajem nas atividades para propagar o Dharma por todo o espaço. E, em particular, os mestres da linhagem Karma Kagyu, que seja como um grande parasol que se propaga por todos os seres. E que todos possam se engajar em atividades de ensinar e praticar. E que nós vejamos todos os seres sencientes, nossos pais e mães, e que tenhamos uma boa conexão com todos eles. E que possamos todos receber as bênçãos das 3 joias, e que possamos alcançar rapidamente a budeidade. Essa é a minha dedicação, então.